Aqui no Portal HSM, a presença de Bruno Moreira, que é diretor executivo da Inventa, uma consultoria especializada em inovação. Bruno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Patrícia, pela oportunidade. Vamos falar sobre o ambiente para a inovação. Qual é o ambiente que propicia uma inovação e o que o líder deve fazer caso ele não tenha esse ambiente na sua empresa, na sua corporação? Como é que ele pode transformar esse ambiente num ambiente propício para a inovação? Tá. Uma questão muito interessante, e quando a gente fala de ambiente, é que, de uma maneira geral, a primeira imagem que vem é do ambiente físico, né? Da estrutura, da mesa, dos equipamentos e tudo mais. E, na verdade, a gente tem que pensar no ambiente de uma maneira muito mais ampla, né? Na hora que a gente fala de ambiente, a gente está falando principalmente das pessoas, da forma com que as pessoas se relacionam, né? Então tem outras questões que vão muito além do ambiente físico. E na hora que a gente fala de inovação, a questão mais essencial é criar formas com que as pessoas possam ser mais criativas. E isso vai desde você criar tanto regras, políticas e formas dessas pessoas se sentirem incentivadas a serem criativas, a inovar, do que necessariamente se a gente se preocupar somente com a questão do ambiente bonito, arejado, com natureza e tudo mais. A essência, quando a gente fala de ambiente para inovação, a gente está querendo falar de um ambiente que promova a criatividade, que estimule a tomada de risco, que estimule a colaboração, a diversidade. Então, o que um líder deve fazer para promover um ambiente de inovação é exatamente promover aspectos, ações que permitam que as pessoas sejam mais criativas, colaborem, mas sejam menos competitivas, né? Então, um ambiente propício à inovação tem todos esses elementos aí. Em relação a ferramentas para inovação, o que você poderia nos dizer? Tá. O que é interessante é que na hora que a gente conversa normalmente com as empresas com as quais a gente aborda, conversa, a primeira questão que vem, as primeiras preocupações que as empresas têm quando querem estabelecer os seus processos de gestão da inovação, a primeira de todas é dinheiro, né? Assim, como conseguir recursos para isso. E a segunda que vem é a questão das ferramentas de inovação. As pessoas estão preocupadas com um processo, com uma ferramenta que estabeleça como gerar ideias, organizar as ideias e tudo mais. E antes até de falar das ferramentas, o que eu chamaria a atenção é que ferramenta é meio. É um meio importante, mas é um meio. Então, onde está o princípio de tudo? O princípio de tudo está em você ter boas diretrizes para onde ir, ou seja, que tipo de inovação você quer seguir, qual que é o direcionamento que você quer dar para os seus esforços de inovação. Pessoas sem diretrizes não chegam a lugar nenhum, né? Então esse é um dos aspectos extremamente relevantes. E o segundo tem a ver com a pergunta anterior, que é, você tem que conseguir motivar as pessoas. Depois de feito isso, aí sim a gente pode falar de ferramenta, né? E na hora que a gente fala de ferramenta, pensando na inovação aberta, que é uma nova forma da gente pensar a inovação e trazendo um pouco do conceito, inovação aberta é aquela inovação que permite que conhecimento flua de dentro para fora da empresa e você consiga aproveitar aquele conhecimento e principalmente de fora para dentro, né? E pensando na coisa da inovação aberta, pensando no mundo que a gente vive hoje, onde todo mundo tem acesso à internet, redes sociais e tudo mais, emergiu um tipo de ferramenta, que é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta para inovação aberta, são ferramentas que te auxiliam nessa interface da sua empresa com o mundo, né? Então você consegue, através de algumas ferramentas, encontrar pessoas que possam te dar uma solução de um problema tecnológico que você tem na sua empresa. Você pode trabalhar com o conceito das massas, onde você vai captar ideias de novos produtos que você pode fazer. Então hoje existe uma série de ferramentas que estão sendo criadas, a maioria delas baseada em web, baseada no conceito de colaboração, crowdsourcing, né? Em que te facilita o processo de inovação. Então hoje, no que diz respeito a ferramentas, que é um meio extremamente relevante para se fazer inovação,
não dá para poder pensar em inovação, uma empresa pensar em inovação sem considerar o uso de ferramentas que se adequam à realidade daquela empresa, para o tipo de atividade que ela tem e assim vai. Então hoje existe mais de 150 ferramentas no mundo, a gente fez um estudo mapeando que tipo de ferramenta existe, como que elas funcionam. A grande maioria na web. Algumas delas são sistemas que as empresas utilizam para poder fazer gestão de ideias, gestão de conceitos, para conseguir captar ideias dos próprios colaboradores e a partir disso uma espécie de votação e ranqueamento das melhores ideias. São sistemas, né, que normalmente tá baseado numa plataforma web, mas tem um conceito de web por trás. Hoje não dá para a gente pensar em quase nada sem pensar na grande rede, né? Então, em termos de ferramenta, eu não consigo vislumbrar um horizonte até de médio prazo em que não estejam as empresas usando ferramentas de inovação aberta, né? Você me disse antes do início da entrevista que você está trabalhando, a Inventa, a consultoria está trabalhando no processo de implantação de um núcleo de P&D numa grande empresa. Sim. Né? Seria possível você dar algumas ideias para quem nos assiste? Se não for uma empresa tão grande, como é possível montar, não talvez um departamento de P&D, mas algo similar a isso? Tá. Quais são os caminhos? Tá. Veja coisa interessante. Historicamente, no Brasil, a gente observou uma evolução muito grande da sua competência e da sua vocação acadêmica. Nos últimos 50 anos, se investiu muito se alocou muito recursos nas universidades, então a gente olha e a gente vê grandes universidades federais, centros de competência comprovada a nível mundial. Então, historicamente, o que a gente gerou foi muita capacidade científica dentro das universidades e muitas delas, universidades públicas, fomentadas com dinheiro público. Hoje, a gente vive um momento muito interessante no Brasil, que existe uma grande oportunidade para as empresas que querem fazer inovação, e aí eu trago um pouquinho da questão da inovação tecnológica, onde conhecimento é relevante para o novo produto ou novo processo que você vai desenvolver, de se conectar com as universidades. Hoje, inovação aberta no Brasil requer necessariamente que as empresas se conectem com as universidades, né? A gente tem, por exemplo, dentro do nosso grupo, a Inventa faz parte de um grupo de empresas que dentro desse grupo tem uma empresa pequena, uma empresa que fatura alguns milhões de reais e que é uma empresa que o laboratório dela é dentro de uma universidade. Então, na verdade, ela fez um convênio com uma universidade, existem meios, existem práticas, existem boas práticas para como fazer isso, e ela praticamente aluga infraestrutura dentro de uma universidade para fazer a sua pesquisa. Com isso tem acesso a conhecimento de ponta, tem ali acesso a talentos para poder fazer as suas pesquisas, ela consegue alavancar muito mais recursos públicos de fomento à pesquisa. Então tem uma série de formas de você fazer isso. Não, o tamanho não é restrição para se fazer inovação tecnológica no Brasil. Tem que se saber os meios, e existem meios melhores ou piores em função desse tamanho dessa empresa. Então, hoje, qualquer empresa pode fazer atividade de P&D, porque tem recurso, tem conhecimento, tem vocação, tem talento, tem que se saber os meios e existem diversas empresas que estão se dando muito bem fazendo isso hoje. Crowdsourcing, que tem se falado muito hoje em dia, você mesmo citou. Qual o melhor uso do crowdsourcing hoje? A gente não pode achar que vai existir um modelo único, um único uso, não, né? A nossa experiência mostrou que existem melhores aplicações em função do que você quer alcançar. Eu vou dar um exemplo, vou tentar usar dois exemplos aqui só para poder ficar mais claro. Existem ferramentas de crowdsourcing que são adequadas para quando você que quer fazer inovação não sabe o que fazer. Eu quero, sei lá, eu quero uma ideia de uma nova forma, de uma nova experiência sensorial para a área de cosmético, por exemplo. Eu ainda não sei qual que é essa nova forma. Eu quero ideias de novos conceitos, uma coisa bem ampla. Esse é um caso onde eu não sei ainda o que fazer. Ou seja, existem ferramentas específicas
para que você faça um arejamento do seu processo de ideação. Então você vai uma chuva de ideias, você vai receber uma série de ideias que vão servir como input para você definir o que você quer fazer. Por outro lado, existem outras ferramentas onde você já sabe o que fazer. Olha, eu quero dar uma destinação para esse resíduo industrial que está me gerando esse problema, eu já tentei fazer isso, aquilo e não consegui. Agora eu estou com uma questão que é do como fazer. Eu já sei que eu quero dar uma destinação para esse resíduo aqui industrial. Como fazer? Então, existem ferramentas mais específicas para você descobrir como resolver aquela questão. Então, de uma maneira geral, eu dei um exemplo muito claro aqui, em que eu trabalho um eixo, que é o eixo de o que fazer e como fazer. Então, existem ferramentas para esses dois tipos. E existe ainda uma outra variação, que é uma variação do número de pessoas. Existem ferramentas de crowdsourcing que realmente são crowd, ou seja, nível mundial, competências diversas, uma diversidade muito grande. Existem outras ferramentas de crowdsourcing, são crowdsourcing, porém setorizados, sei lá, de um segmento da área química, por exemplo. É uma ferramenta de crowdsourcing? Sim, mas já é de todo mundo que compõe a base, que vai dar um suporte naquele processo, são só pessoas de engenharia química, por exemplo. Então, o crowdsourcing, ele também abre um leque muito grande para as empresas. Eu posso ter diferentes níveis de especialização dessa rede e eu posso ter diferentes usos dessa rede, quando eu não sei o que fazer e quando eu sei, mas eu não sei como. Então, disso aí tem uma miríade de opções. Eu falei por volta de 150 e isso, a cada dia a gente descobre uma ferramenta nova e tudo mais. E então não tem um rumo único que é a questão do crowdsourcing vai tomar. Essa é a minha opinião, assim, é a forma com que eu vejo hoje. Bruno, mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista. Agradeço muito a oportunidade, obrigado a vocês. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.